Olá rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje é tentar uma explicação para onde estava o Davy Jones antes da cena pós-créditos de Piratas do Caribe 5. Na verdade, essa explicação veio durante a gravação de um vídeo que está postado aqui no canal, é o porquê que o navio do Salazar derreteu. Vai lá, assiste, próximo ao fim eu acabo tendo esse flash, essa ideia dessa teoria. Mas aconteceu porque eu estava falando sobre a Caverna Sinistra e percebi algumas coisas que me pareciam familiar, tanto na história do Salazar, ali na caverna, quanto alguma coisa que poderia ter acontecido com o Davy Jones. Nesse caso eu desenvolvi uma teoria que tenta explicar onde é que o Davy Jones estava, ou no caso você já sabe, a Caverna Sinistra, já que eu estava falando sobre a Caverna Sinistra. Mas o porquê que ele estava lá? Esse vai ser o vídeo de hoje, eu peço que você se inscreva, curta, compartilhe para aquele seu amigo que gosta de Piratas do Caribe e comente aqui logo depois do vídeo o que você achou da teoria, certo? E para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos a âncora e zarpamos para o vídeo. Primeiramente nós temos que retomar o assunto do vídeo anterior, que era a ideia da maldição do Salazar. O Salazar, quando entrou na Caverna Sinistra, ele entrou com uma grande quantidade de ódio, podemos dizer assim. Principalmente porque, vamos pegar a linha possível. Ele odiava o falecido pai dele, porque o pai dele se alinhou aos piratas, manchando o nome da família. Por isso ele acaba acabando com o pai dele e resolve acabar com quem fez com que o nome da família dele ficasse no lixo, fosse pro lixo, no caso, os piratas. Então o ódio que ele tem dos piratas não é só porque, são piratas, são contra a coroa, não. É porque os piratas, a aliança entre o pai do Salazar e os piratas, fez com que o sobrenome Salazar não fosse tão respeitado quanto era na época do avô dele. Ele demorou a começar a perseguir tantos piratas, ele demorou a conseguir o navio dele, demorou a conseguir a tripulação certa que faria tudo que ele mandasse, para só então ele começar a caçar os piratas. E aí nós podemos até pegar um trecho da fala do Barbosa que ele diz: "Eu ouvi histórias de um imponente capitão espanhol, El Matador del Mar, que aterrorizou os oceanos, caçou e sentenciou milhares de homens." Perceba, ele fala homens. Aí o Salazar, vendo aquela ideia de homens, não eram homens. Foram as pessoas que acabaram com a vida da minha família, foram as pessoas que me levaram a ser essa pessoa que mata por vingança, podemos dizer assim. E aí ele fala, não, homens não, piratas, hein? Piratas. Logo dizendo que piratas não deveriam ser considerados como homens, seriam o maior lixo possível. E aí ele conta a história do que aconteceu e tudo mais, mas para resumir, ele estava indo, o Jack estava indo também com o navio, um atrás do outro, em direção à Caverna Sinistra. Antes de entrarem, o Jack mandou que a tripulação jogasse as cordas fizeram com que o navio virasse meia volta, e aí o navio do Salazar passou direto. Com isso, o ódio que ele estava sentindo nem se igualava, talvez, ao ódio que a tripulação estava sentindo. A tripulação estava sentindo raiva, estava sentindo ódio, mas talvez não tanto quanto o próprio Salazar naquele momento, visto que ele ia morrer por causa de um pirata. Ele viu os tripulantes, os marinheiros morrerem, e o ódio foi cada vez crescendo. Para só então, quando ele caísse na água, o ódio tão grande que tanto ele quanto os homens estavam sentindo, misturado com talvez uma magia que existia na Caverna Sinistra, talvez não, existia uma baita magia na Caverna Sinistra, combinado com a magia que existia na Caverna Sinistra, fez com que ele fosse ressuscitado. Ele morre por causa da explosão e tudo mais, mas ele é ressuscitado pelo ódio. O ódio que ele sentia e o ódio que existia naquela caverna fizeram com que ele continuasse vivo. Ou melhor dizendo, não que ele continuasse vivo, mas que ele voltasse no mundo dos mortos e incorporasse no corpo que ele estava anteriormente. Mas assim como aquela pessoa que fez ele sentir ódio fez com que ele fosse preso lá, apenas ele também poderia fazer com que o Salazar saísse, no caso o Capitão Jack. E aí eu gostaria de finalizar por enquanto aí. Vamos voltar um pouco. Voltar até Piratas do Caribe 3, onde nós vemos o Davy Jones. O Davy Jones ele estava com muito ódio também. A palavra-chave desse vídeo é ódio. Sim, a palavra-chave desse vídeo parece que é ódio mesmo. Mas vamos explicar o porquê. O Davy Jones estava acostumado a ser o imperador, o grande e poderoso dos mares. Até que de repente, por causa que o coração dele foi encontrado, ele teve que seguir os comandos de um homem que, na opinião dele, estava bem abaixo dos piratas. Ele começou a servir ao Cutler Beckett, fazer tudo que o Cutler Beckett mandava. O Cutler Beckett mandou que ele matasse o Kraken. Então provavelmente o Davy Jones ficou com uma raiva
Não só porque ele estava servindo alguém que ele achava inferior, mas porque aquelas ações estavam sendo consideradas como sendo do Cutler Beckett, provavelmente. Por mais que o David Jones estivesse fazendo, mas eles iam falar, ó, o Cutler Beckett que mandou ele fazer isso. E aí todo o ódio que ele sentiu da Companhia das Indias Orientais, combinado com o ódio que ele sentiu da própria Calypso, por mais que ele amasse ela no fim do filme, ele ainda estava com bastante ódio dela. A raiva e o ódio que ele sentia tanto do Jack, do Barbossa, da Elizabeth, do Will, era um ódio tão grande que quando ele morreu, quando o coração dele foi apunhalado, ele não conseguiu descansar. Mas agora vem a parte da teoria. Segure-se. A Calypso, ela poderia trazer alguém de volta à vida, mas talvez naquele momento ela não poderia, visto que ela já teria feito alguma magia. A magia que ela tinha para o David Jones era aquela, não dava dela fazer uma outra. Nesse caso, o máximo que ela poderia fazer para ele é tentar garantir que ele ficasse vivo. Mas como é que ela ia fazer com que ele ficasse vivo, sendo que ela não poderia aplicar 2 vezes o mesmo feitiço nele para trazer ele de volta à vida? Ou melhor dizendo, agir com 2 feitiços nele, visto que um estava ali baseado na ideia do coração e o segundo seria para trazer ele de volta à vida. Na minha opinião, a Calypso, ela acabou, assim que o David Jones caiu pela beirada do navio e caiu no redemoinho, ela deve ter arrastado o corpo do David Jones, ou levado o corpo do David Jones até a Caverna Sinistra. Lá, os domínios da Caverna Sinistra não são pertencentes a ela, provavelmente. São pertencentes a um outro deus pagão, que fez com que o ódio que o David Jones estava acumulado nele fizesse com que ele voltasse à vida. Então, assim como o Salazar estava preso dentro da Caverna Sinistra, o David Jones também estava. Só que um não via o outro, por algum motivo que por enquanto eu não estou conseguindo explicar. Mas, quando o Jack finalmente liberou a bússola e a Caverna Sinistra se desmanchou, eu não sei o porquê, já que a Caverna Sinistra é feita antes, mas talvez as maldições envolvendo próximo ao Jack se desmancharam. Assim que a Caverna Sinistra se desmanchou, qualquer pessoa que tivesse um vínculo com o Jack conseguiu sair. Nesse caso, o Salazar conseguiu fugir por um lado e provavelmente o David Jones fugiu pelo outro. Só que o David Jones ainda não podia pisar em terra firme por causa da maldição. Por mais que ele tivesse morrido, a maldição continuava nele. Tanto que durante a queda ele não destransformou, ele não virou homem. Só então, quando o tridente de Poseidon foi quebrado e as maldições foram aniquiladas, ele finalmente pôde pisar em terra. Mas Michael, se a maldição acabou, por que ele estava com aquela aparência de polvo? Na minha opinião, aquilo ali virou meio que a carapaça do David Jones. Uma coisa que faz com que ele não morra. Então, para resumir toda essa teoria, onde estava o David Jones até a cena pós-créditos de Piratas do Caribe 5? Ele foi levado pela deusa Calypso até a Caverna Sinistra, ficou aprisionado lá para que o ódio que ele tinha junto com a magia que existia na caverna fizesse com que ele fosse se recuperando e vivendo. Quando o Jack liberou a bússola, o David Jones foi liberado de lá. Provavelmente ele deve ter saído ou com alguma criatura marítima que eu posso chutar o Kraken, ou pode ter saído normal a nado. Não sei, vai que ele gosta de nadar, ou até mesmo de alguma outra forma que a gente não possa estar pensando agora, que eu não posso estar pensando agora. Foi a Port Royal, provavelmente porque ele sabia, tinha algum jeito de descobrir onde é que estava o holandês voador, visto que o holandês voador era o navio dele. E foi visitar o Will e a Elizabeth para ver quem ele poderia, as pessoas que ele iria acabar, aniquilar nos próximos filmes. Então, essa foi a teoria. E aí vem uma última teoria, provavelmente pro fim desse vídeo, que o David Jones tem a grande chance de ser o vilão de Piratas do Caribe 6. Se você quer ouvir essa teoria, por favor, deixe aqui nos comentários que eu posso gravar um outro vídeo e explicar muito mais detalhado essa segunda parte, essa segunda teoria. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de se inscrever, curta, compartilhe para aquele seu amigo, deixe aqui nos comentários o que você acha sobre esse vídeo, o que você achou sobre esse vídeo. E nós estamos em uma pequena meta, vamos bater 2.000 inscritos até o aniversário do canal, até dia 26 de maio. Eu conto com a sua participação, eu torço para que você consiga. Me siga nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição. E eu acabei esquecendo durante essa conversa de que eu estou com alguma outra linha, que é o quê? Mandar o salve para as 3 primeiras pessoas que comentam no vídeo, no último vídeo, no caso, esse agora. Mas no vídeo anterior eu havia lançado essa e acabei esquecendo de uma coisa. Os nomes que são citados no vídeo não deverão ser
colocados no próximo vídeo, até porque senão os mesmos 3 provavelmente vão aparecer em todos os vídeos. As pessoas que aparecerem nesse vídeo não aparecerão no próximo, mas talvez no outro, talvez apareçam, certo? Então vamos lá, um salve para Cauã Eduardo, um salve para Thales Eduardo, um salve para Alexandre 123 e um salve para Murilo Celestino. Ah, mas foram 4, sim, porque os 3 primeiros foram os 3 que eu já havia mandado salve e comentaram neste de novo, e o Murilo Celestino foi o a mais, podemos dizer assim. Então, os próximos 3 podem aparecer no próximo vídeo, certo? E até o próximo dia em que eu postaria um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, fazendo uma teoria tanto com o David Jones, com Salazar, com Barbossa, o Will, Elizabeth, o Jack, qualquer outro. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. E tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai deixar.